Mateus 1, 18 a 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nenhum ser humano escolhe o seu pai. No entanto, o Pai Celestial escolheu o Pai terreno para Jesus. José foi escolhido por Deus para ser um exemplo para Jesus, como homem. E ele foi escolhido porque era justo. Isto é, José não era perfeito, mas era um dos chamados santos do Velho Testamento. Era justo, justificado diante de Deus. Então, Jesus, como homem, teve como exemplo de pai José. E sabemos que Jesus acabou por ter a mesma profissão do seu pai José. Deus escolheu José com determinadas qualidades para que ele fosse um exemplo para Jesus durante o seu crescimento como ser humano. Porque Jesus, sabemos, foi um ser humano completamente normal. Ele não foi uma criança sobredotada ou fez coisas como super-homem. Não, Jesus, apesar de ser plenamente Deus, ele foi também plenamente homem. Ele teve que nascer, crescer, aprender a ler, a escrever, ficou cansado, teve fome, chorou. Quando lhe bateram, doeu-lhe. Quando o rejeitaram, ele sofreu emocionalmente. E tudo aquilo que um ser humano pode experimentar e passar, Jesus passou. Quais foram então estas características? Podemos ver algumas destas características de José para que Deus o tivesse escolhido, para ele ser o pai terreno e o exemplo como homem, como pai para Jesus. Em primeiro lugar, nós podemos entender que José era um homem misericordioso. Porque ele, quando soube que Maria estava grávida, ele intentou deixá-la secretamente. Ele podia ter chamado toda a gente e diante de todos expor Maria e assim divorciar-se dela. Sabemos que estar desposado com alguém naquele tempo significava que uma separação só era possível com um divórcio. E naquele tempo o apedrejamento já não era tão comum. No entanto, o que era feito era expor publicamente quem tinha cometido adultério. José entendeu, quando soube que Maria estava grávida, entendeu que ela tinha pecado, mas agiu com misericórdia. Nós gostamos de apontar os erros dos outros. Isso nos faz sentir bem connosco mesmo. Faz-nos sentir espirituais. Gostamos de dizer, ai, como é que tal pessoa fez determinada coisa? Mas poucas vezes ou nunca dizemos, ai de nós mesmos. No entanto, todos pecamos e separados estamos da glória de Deus. Ser misericordioso, misericórdia, é quando não retribuímos às pessoas aquilo que elas merecem. Como Deus foi misericordioso para conosco e não nos retribui nem retribuirá segundo aquilo que nós merecemos. Mas podemos ver também que José era um homem que tinha fé. José podia ter dado ouvidos a ele mesmo e com certeza a muitos outros, pois o que o anjo lhe disse no sonho era algo que nunca tinha acontecido. Em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. José, ele teve fé naquilo que Deus falou com ele através do anjo que lhe apareceu no sonho. Não sabemos se José terá ouvido amigos dele que lhe terão enchido a cabeça para ele se vingar de Maria. Não sabemos, mas provavelmente ele próprio deve ter pensado consigo mesmo muitas vezes se o que estava a fazer era certo. Mas ele creu mais na palavra de Deus do que aquilo que os outros ou ele mesmo podiam dizer. Mas José também
Era alguém que tinha paciência, era um homem paciente. Dado que, depois de ter casado, lemos em Mateus 1, 24 a 25, que ele não teve relações sexuais com Maria até que Jesus nasceu. E José, tendo despertado do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Jesus. José teve de ser paciente e saber esperar pelo tempo certo, quando o mais natural e óbvio, depois de casar, era ter relações com Maria. Um verdadeiro crente é alguém que é cada dia mais misericordioso, mais cheio de fé e mais paciente. Porque, tal como José, um verdadeiro crente recebe misericórdia, fé e paciência daquele que é misericordioso, fiel e paciente para conosco.